Gente, também quero aqui já adiantar sobre crianças que são, no momento do parto, já são adotadas. Tem crianças que a mãe tem ali na maternidade e as pessoas vão e levam embora e retiram da mãe. Isso é um dos maiores traumas do ser humano, tá? É essa ruptura com a mãe biológica, tá? Então, assim, a mãe morreu ou você foi adotado. Quem adota uma criança, saiba que ela é um ser traumatizado. Ela já veio traumatizada. Porque a necessidade básica nossa, seres humanos, é justamente o contato com a nossa mãe, a permanência com a nossa mãe. Muitas pessoas têm essa condição, né, de permanecer com a mãe, de ser amamentado. Tá? Então, tem crianças que nascem e são levadas para a incubadora. Ali já rompeu o vínculo seguro com a mãe. Tem crianças que são, num parto, cesariana, por exemplo, a criança nasce e ela não fica direto, ela já não nasce de forma natural, né? O ser humano precisa desse contato pele a pele. Se não teve esse contato pele a pele, ela foi retirada pela cesariana ou por parto fórceps, isso já gera um trauma também, porque mesmo que a mãe saiba do parto cesariana, saiba do parto fórceps, o que seja, não teve o contato pele a pele natural da criança sair da mãe, tá? Então ali já é um trauma para a criança, tá bom? O que acontece com essas pessoas quando no momento do nascimento, elas podem depois na vida adulta, né, tirando aí, falando justamente desse contato que ela não teve, ela pode buscar isso nos relacionamentos, esse contato pele a pele. Fica no inconsciente essa dor, esse trauma, e ela vai buscar nas relações sexuais, ela vai buscar lá fora, ela vai desenvolver, às vezes, doença de pele. Também pode acontecer isso, tá bom? Na concepção, como eu já disse, o feto ele já sente tudo. Então, isso gera consequências para a vida inteira. Teve ali, os filhos que são separados da mãe biológica já são traumatizados, tá? Já são traumatizados. Por quê? No parto cesariana, a mãe sabe, a criança, inconscientemente, é como se a mãe não estivesse disponível para tê-la de uma forma natural. Na concepção da criança, que não tem a consciência que nós temos, o entendimento que nós temos, é como se aquela mãe não estivesse disponível para ela. E isso pode causar trauma sim, tá bom? Então, tem uma pergunta aqui, da Dani. O trauma ainda na gestação pode se manifestar apenas quando adulto? Com certeza, Dani. Por quê? O que vai acontecer com esse trauma? Ele vai ficar encapsulado, tá? Então, o que vai acontecer com a pessoa que teve um trauma ali na gestação, no nascimento, na infância, esse trauma ele fica encapsulado. Ele vai sim te atrapalhar na vida adulta. Ele está encapsulado. Então, naquela parte da psique traumatizada, você vai viver na estratégia de sobrevivência, tá? Quando você conseguir olhar, vamos que você faça uma constelação e consiga olhar para isso, você vai desencapsular esse trauma, vamos dizer assim, e vai conseguir olhar para aquela dor que está encapsulada, que está ali guardada, tá bom? E aí sim você consegue sair dessa dor e se liberar para a vida, talvez aí se liberar até de algumas doenças, tá bom? Que possam aí te acometer. Então, a gente falando do nascimento ainda, existe aí os riscos de aborto, choque de gênero, né, que quando os pais querem um sexo e vem outro. Ai, meu professor entrou, que legal, bonitinho. E o Li, legal, fiquei feliz que você está aqui comigo. Então, vamos lá. Então, durante o nascimento, como eu já disse, também podem ocorrer os traumas, já falei aí da cesariana, do parto fórceps, porque a criança pode entender que a mãe não está disponível para ela, tá bom? Quando acontece muito das crianças irem para a incubadora também é uma questão relevante, tá? Mas tudo isso a gente consegue verificar, sim, como a pergunta da Dani,
a gente consegue verificar sim quando adulto você consegue, tá? Os filhos adotados, como eu já disse, são pessoas traumatizadas, né? Já de início, são crianças traumatizadas. Então, o que acontece com a gente? A gente tem aí nossas experiências, né, que ficam guardadas, encapsuladas. Isso são experiências, às vezes, de rejeição, de abandono, né? E como meu professor que está aqui junto fala também, né, que é a tríade do trauma, justamente não protegido, não querido, né, não desejado. E aí a gente, com isso, leva uma vida um pouco mais difícil, tá? Fica um pouco mais complicado, mas isso não deixa de... não tem aí um problema de você verificar isso na vida adulta. Então, quando você não se olha, isso pode trazer consequências graves, né? Por exemplo, os traumas da infância, quando você não se olha, quais são? Quando a mãe, por exemplo, você se identifica com a mãe, você não tem ali o carinho que você considera ser o melhor para você, o cuidado, o afeto, a proteção. Então, muitas vezes, a mãe, ela vai dizer, por exemplo, para você, tudo é culpa sua, você é muito lento, você é muito inquieto, muito barulhento, muito isso, muito aquilo. Todas essas acusações, que a gente não está aqui acusando mães, a gente não está aqui atirando pedra nas mães. É natural da vida isso, né? Mas tudo isso vai fazer com que você passe uma vida, às vezes, buscando agradar a sua mãe, tá? Inconscientemente, nos seus relacionamentos, você vai buscar agradar o outro, como se estivesse aí buscando a aprovação do outro nos seus relacionamentos. E essas questões todas realmente podem adoecer a sua psique, podem adoecer o seu corpo, tá? Isso não significa dizer que a gente não possa rever isso tudo. Sim, quando você toma consciência, sim, você pode olhar para tudo isso, tá? E muitas crianças seguem, uma criança, um adulto, segue aí com vergonha de algumas situações, elas não conseguem entender, elas têm vergonha, elas têm aí um certo recalque, né, dentro delas. Isso tudo pode vir da infância, tá? E desenvolver aí talvez algumas questões de saúde, como a gente está falando hoje, como é o nosso tema, né? Então, são possíveis estágios aí de traumas, tá? A gente pode falar do trauma da identidade, trauma do amor, trauma da sexualidade, traumas de ser um perpetrador, tá? E dentro disso tudo entra a tríade do trauma, que é o não protegido, né? O não amado, o não desejado, tá bom? E esse desvalor que a gente traz aí da infância, como eu já falei, pode sim levar a gente a relacionamentos não saudáveis, né? Porque a gente busca aí nos relacionamentos algo para amenizar essa dor que a gente traz aí dos nossos traumas. Muitas vezes foram coisas relativamente simples que te aconteceu na infância, ou mesmo quando você estava na gestação. Você olhando de fora e hoje como adulto, relativamente simples, tá? Mas para nossa psique não é. Então o que é simples para mim pode não ser simples para outra pessoa. O que pode me causar um trauma, possivelmente não cause em outra pessoa. Então isso não tem receita, tá bom, gente? Não tem como falar de que há um modo de você ser ou não, evitar ou não. Não tem como fazer isso, né?